Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga clínica infanto-juvenil e hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre a ludoterapia. Vocês vão me ver em alguns momentos olhando aqui para o lado porque eu fiz um roteirinho para a gente trabalhar alguns pontos importantes e eu não quero me esquecer de nada. E também não quero me estender muito. Então, no processo terapêutico com crianças, os mecanismos de repressão ainda não estão completamente desenvolvidos como nos adultos, possibilitando que possamos alcançar os conteúdos inconscientes mais facilmente. Mas para isso, é necessário dispor de recursos terapêuticos para a criança comunicar o que está acontecendo com ela. A ludoterapia, como chamamos essa técnica de psicoterapia infantil, que lança mão de jogos e brinquedos, auxilia na redução e elaboração de angústias das crianças, no estabelecimento e ressignificação dos vínculos afetivos, na elaboração dos processos inconscientes e na aquisição de habilidades físico-motoras, cognitivas e emocionais e sociais. A ludoterapia deriva-se da expressão inglesa play therapy, que significa terapia do brincar, e tem como principais precursoras Melanie Klein, Anna Freud e Arminda Berasturi. No processo de ludoterapia, as crianças brincam dos processos prazerosos existentes na sua vida, mas também como estratégia projetiva para situações traumáticas e dolorosas. É por meio do brinquedo também que a criança vai comunicar suas fantasias, suas angústias e os seus medos e os seus desejos. E também vai expressar suas experiências reais por meio da linguagem simbólica do brincar. Além do caráter projetivo dos brinquedos na ludoterapia, o terapeuta também exerce uma função simbólica para a criança, assumindo uma função que possibilite a essa criança projetar suas dificuldades socio-relacionais. A ludoterapia oferece à criança as ferramentas para que ela experimente o mundo, crie realidades, ressignifique seus vínculos, possibilitando seu desenvolvimento pleno. A Berasturi também traz como uma importante contribuição para a ludoterapia o uso da ferramenta que é a caixa lúdica ou a caixa de brinquedos, que permite à criança projetar suas fantasias inconscientes, simbolizando o seu mundo interno. Tudo aquilo que às vezes a criança não consegue expressar por meio da linguagem formal. Uma coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente trabalha com crianças e adolescentes é que a criança ou pré-adolescente, ou às vezes até adolescente, ele não vai sentar no sofá ou deitar no divã ou ficar de frente para você e dizer o que dói, dizer as suas angústias abertamente. Na criança, essa linguagem formal ainda está se desenvolvendo. Nesse sentido, o primeiro registro é o do afeto. Logo, o afeto vem antes da linguagem. Antes de falar, a criança brinca, chora, sorri, e é no brincar que os afetos vão encontrar passagem para fluir e se manifestar. Se no nível dos afetos a criança encontra fluidez, ou seja, se no processo terapêutico o brincar propicia a manifestação desses afetos, a manifestação dessas intensidades afetivas, a criança encontra caminhos para fazer fluir essas intensidades afetivas que a compõem e ela não precisará necessariamente falar sobre aquilo que acontece com ela. A ludoterapia também pode e deve atuar em caráter preventivo, não precisando necessariamente recorrer ao profissional da psicologia somente quando há a manifestação do sintoma ou de um comportamento desadaptado. Para que o processo terapêutico aconteça, é fundamental a participação dos pais, familiares e todas as pessoas que compõem o contexto da criança. Então, no processo ludoterapêutico, com crianças e adolescentes, é muito comum e é muito importante que o profissional entre em contato com as outras pessoas que compõem o contexto dessa criança. Escola, profissionais, às vezes a criança faz um acompanhamento com o fisioterapeuta, com um fonoaudiólogo, dependendo de alguns casos. Então é fundamental a participação desses profissionais no processo terapêutico dessa criança. Sobre os brinquedos que utilizamos na ludoterapia, não há qualquer diferenciação do que é brinquedo de menina e do que é brinquedo de menino. Todos os brinquedos aqui são livres para todas as crianças, sem distinção de sexo. Isso é fundamental para que a criança se sinta livre para expressar a sua realidade, para expressar as suas fantasias e também para experimentar outras formas de ser e estar no mundo.
Às vezes a criança, às vezes o menininho chega no consultório e vai brincar com as panelinhas, porque em casa ele vê que o pai faz comida, ele também participa do processo de cozinhar em casa, e é fundamental que a criança encontre formas de se expressar, formas de manifestar essa sua rotina no consultório, no processo terapêutico. Além disso, na ludoterapia, nós trabalhamos com brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados. Os brinquedos estruturados, eu trouxe alguns exemplos para vocês, são aqueles brinquedos que já tem uma forma e função definida, já tem regras estabelecidas, ele tem uma estrutura de funcionamento. Mesmo que possa ser utilizado de outra forma e a criança às vezes cria suas próprias regras, aquele brinquedo tem a sua função. Por exemplo, um brinquedo muito legal é o Uno, é um jogo clássico, é muito legal, tem várias coisas para serem trabalhadas por meio do Uno. Um brinquedo que eu gosto também muito é o Tapa Certo, que dá para brincar com a criança de várias formas, ela vai bater aqui nas figurinhas que são os animais, então dá para usar essas cartinhas dos animais também para a criança falar sobre quais animais ela gosta, como quais animais representam os membros da sua família. Esse também aqui é muito legal, que é a máquina do faz e refaz, que é para trabalhar com a criança aspectos do seu passado, aspectos do seu futuro, possibilitar que a criança também expresse sentimentos, expresse emoções, expresse comportamentos e também avalie sentimentos, emoções e comportamentos anteriores, situações que ela vivenciou e como ela pode ressignificar aquela situação. Além disso, também, alguns clássicos, também brinquedos estruturados ainda, são as panelinhas para brincar de cozinha, para brincar de casinha, frutinhas, né, que dá para trabalhar a questão da alimentação, da seletividade alimentar, como que essa criança se alimenta. Brinquedos que também trabalhem a questão do cuidado, né? Aqui alguns brinquedinhos de médico. A gente fala também, por exemplo, na caixa lúdica, quando a gente vai montar a caixa lúdica, é muito importante possibilitar para a criança diversos tipos de brinquedo para ela escolher. Então, brinquedos que a criança expresse agressividade também são importantes. Não quer dizer, gente, que vai ser estimulada a criança a expressar agressividade, não é isso. Mas que a criança naturalmente, às vezes por não entender ou às vezes por não reconhecer direito os seus sentimentos, ela acaba expressando isso de forma agressiva, de forma desadaptada. Então, essas arminhas de brinquedo, também podemos trabalhar a questão da agressividade, dessa manifestação da agressividade. Aí agora vamos falar sobre os brinquedos não estruturados. Os brinquedos não estruturados são aqueles que vão estimular a imaginação e a criatividade da criança, porque são brinquedos que não têm uma estrutura de funcionamento fixa. Vai ser através do faz de conta, vai ser através da criação que a criança vai construir aquele brinquedo, aquela brincadeira. Então são o quê? Materiais de arte, né? Giz de cera, lápis de cor, canetinhas, tá? Tinta guache, tinta é um recurso muito legal para a criança expressar sentimentos e emoções, argila, massinha de modelar, fantoches também, a criança vai criar historinhas, a criança vai contar histórias. Então, às vezes, quando a gente fala de um terceiro, quando a gente expressa por meio de um fantoche, de uma boneca, de uma pelúcia, nós podemos projetar características, projetar conteúdos ali naquele personagem que são nossos. Então, para as crianças, muitas vezes, o uso de uma figura, de um personagem é fundamental para essa criança se expressar. Um recurso que eu tenho aqui no consultório também, que é muito legal para brincadeira de faz de conta, é a lupa. Que aí a criança vai trabalhar várias histórias, vai brincar de detetive, vai brincar de cientista, vai brincar de várias coisas com esse recurso.
Então, gente, é isso que eu queria falar um pouco para vocês sobre a ludoterapia. Também lá no Instagram, @devir.espaçoterapêutico. Estamos sempre postando conteúdos relacionados à infância e adolescência, a leitura da psicanálise, da esquizoanálise, que são os referenciais teóricos que nós trabalhamos, tanto eu quanto meu sócio Jonathan, que também estará aqui nesse momento conversando com vocês um pouquinho. E é isso, agradeço muito o convite do Afetos Espaço Terapêutico e espero que vocês tenham gostado. Um abraço!